estar aqui de uma maneira bem especial no centenário do MASP. Como você pode imaginar, não é todo dia que se completam 100 anos de existência de uma instituição. Na verdade, nós temos poucas instituições centenárias no mundo, são muitas. As informações que se tem que as empresas, elas têm dificuldades em transpor essa barreira de 100 anos. E é um privilégio podermos participar da comemoração desses 100 anos aqui, desse segundo encontro de pastores evangélicos. Eu tenho a alegria de acompanhar o Quarteto Arautos do Rei já há quase 5 anos, nas ministrações, nas pregações, e temos tido o privilégio e a oportunidade de apresentar a Palavra de Deus cantada e falada em muitas denominações, em ministérios independentes, em igrejas mais tradicionais. Na Adebras sempre damos nossa contribuição ali na Igreja Assembleia de Deus do Brás, nas primeiras igrejas batistas, nas mais diferentes cidades, nas igrejas presbiterianas, em ministérios outros talvez não tão conhecidos, mas bem significativos na sua localidade. Eu tenho entendido que aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós temos talvez interpretações bíblicas em algum ponto divergentes, mas elas se tornam tão pequenas quando nós nos unimos ao redor de Cristo Jesus. E esse amadurecimento, ele tem sido gradativo. E a percepção que eu tenho é que antes nós estávamos um pouco sem rumo e separados. Hoje nós estamos juntos, mas também procurando ainda um rumo. Porque o nosso ministério, independente da nossa denominação, da nossa crença e da igreja que pertencemos, ela sofre crises fortíssimas, porque o mundo está em crise. E nós estamos inseridos no mundo. E é muito complexo hoje nós sermos quem somos. Quando eu comecei meu curso de teologia com 17 anos, nem me passava pela cabeça que um dia eu seria constrangido por olhares quando afirmasse que eu era um pastor. Eu não sei se você em algum momento já sentiu isso. Você fazendo um check-in no hotel, colocando ali a sua profissão, e de maneira muito fácil um sorriso malicioso se direciona a você quando descobre que você é um pastor. Vocês sabem do que estou dizendo. Nós vivemos uma crise profunda, talvez sem precedentes, e nós não sabemos exatamente o rumo que devemos tomar. A sensação que se dá ou que se tem é que nós estamos mais preocupados com a felicidade dos crentes do que com a santidade dos santos. O evangelho que tem sido pregado está apresentando o cristianismo do conforto e não da renegação do eu. Nós não sabemos exatamente qual é o ponto para atrair e para apresentar uma graça que transforma o caráter, a vida. Qual é o ponto? Vocês sabem que depois da pós-modernidade, muitos sociólogos tentaram explicar o que estava acontecendo depois da pós-modernidade, porque nós já passamos por ela, não estamos mais nela. Alguns grandes sociólogos tentaram cunhar o conceito do pós-modernismo. Isso se alastrou, mas ele não se solidificou no meio acadêmico. Até que um senhorzinho, chamado Zygmunt Bauman, polonês, radicado na Inglaterra, talvez o maior sociólogo vivo, ele apresentou um conceito que acabou sendo compreendido, está sendo compreendido como a nova perspectiva. E ele cunhou esse conceito como modernidade líquida. O que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo uma avaliação da sociedade global
mostrando que eu e você não precisamos mudar sempre, mas a nossa essência precisa ser móvel ou moldável, porque o líquido ele se adequa a qualquer formato, ele tem o poder de transpor o concreto. A ideia é que hoje o cidadão que vive em nossos dias, ele precisa ser líquido. Ele não pode mais ser apenas moldável, ele precisa ter a agilidade do líquido para mudar. Ele vem fazendo algumas avaliações interessantes, por exemplo, a respeito das redes sociais. Ele diz que as pessoas elas não migram de maneira universal a uma rede social simplesmente porque ela tem uma capacidade muito grande de fazer amigos em pouco tempo, mas pela capacidade que se tem de descartar relacionamentos com apenas um clique. Uma sociedade intolerante à dor, onde todas as cidades têm muito mais farmácias do que bibliotecas, onde cada dor existente no corpo ou na mente, você toma um comprimido e tudo se resolve. A sociedade se impôs relacionamentos onde se alguém escreve alguma coisa que você não quer, se alguém pensa de maneira diferente, você simplesmente exclui a pessoa da sua vida e você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Uma sociedade confusa, perdida e sodomizada. Eu conversava recentemente com o pastor Hélio. Eu não sei se você já teve a curiosidade de em algum momento fazer uma pesquisa rápida, nesses sites de busca, falando alguma coisa a respeito da legalização da pedofilia. Mas há movimentos não governamentais em todo o mundo apresentando a pedofilia como uma manifestação de amor. Sexo é amor. Por que eu não posso manifestar o meu amor para com uma criança dessa forma? E mais, os argumentos, eles se repetem, são cíclicos. Eles afirmam assim: a pedofilia é um fato, é uma realidade. O que nós precisamos fazer é proteger as nossas crianças e delimitar a pedofilia para protegê-las. Não é esse o mesmo argumento que usam a favor do aborto? O aborto é uma realidade, é um fato. Nós precisamos legalizá-lo para proteger nossas mulheres. Queridos, nós estamos perdidos como sociedade. E isso reflete na nossa igreja e no nosso ministério. Só existe um caminho para você e para mim. Nós precisamos voltar ao Evangelho e nos apegarmos à palavra. Porque se nós surfarmos a onda do mundo e nos preocuparmos com a felicidade dos crentes e com o existencialismo de Sartre, eu e você vamos nos perder como indivíduos, como ministros e como igreja que representamos. O texto que eu quero refletir com vocês nessa manhã, dentro desse pano de fundo, está em 2 Timóteo 4, 1-5, quando Paulo escreve a sua última carta a Timóteo. 2 Timóteo 4, 1 em diante diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma e também pela última vez. Ele já havia sido julgado, condenado e esperava a sua execução. E então ele escreve a última carta a Timóteo. Timóteo tinha uma natureza singela, pura, em alguns momentos até uma natureza tímida. E o apóstolo Paulo queria que ele fosse um pouco mais ousado na pregação da palavra. E por isso ele diz: eu conjuro-te diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo evoca Deus e Jesus Cristo, aquele que é de julgar os vivos e os mortos. E em nome de Deus e de Cristo, ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Eu me admiro da expressão do apóstolo Paulo quando ele disse: prega a palavra a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não existe ética situacional. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos tornar arautos do que? Do Logos, da palavra. E para a pregação da palavra não existe tempo ruim nem tempo bom. Não existe sociedade moderna, medieval, pós-moderna ou modernidade líquida. Todo o tempo é tempo de se pregar a palavra. Hoje, nós confundimos ministério com stand-up comedy. Nós confundimos a pregação do Evangelho com um Evangelho que todos nós lutamos contra, que é o Evangelho espúrio, que é o Evangelho da troca, do escambo com Deus, o maldito e odioso Evangelho da prosperidade, que não é bíblico e que todos nós aqui sabemos o estrago que faz na vida do indivíduo que recebe esse tipo de Evangelho. Um Evangelho maquiado, disfarçado. Nós estamos confundindo a pregação do Evangelho com o desejo que temos de sermos aceitos, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, pegando textos agradáveis da palavra de Deus para uma igreja que está receptiva a ouvir dizer que Jesus é o bom pastor, mas uma igreja que não quer pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir o filho do carpinteiro. Eu espero que na minha vida como ministro do Evangelho eu me volte cada vez mais para a Bíblia e que extraia dela as mensagens, que a minha igreja seja alimentada pela palavra do Senhor e não pela minha oratória, não pelo meu tom de voz e não pelo carinho que as pessoas podem ter ou deixar de ter sobre a minha pessoa. O apóstolo Paulo adverte você e a mim dizendo que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas terão coceira no ouvido e elas se voltarão para as fábulas. Para as fábulas. Hoje você escreve um livro e você fala a respeito da palavra, do Logos, da criação. E você faz uma tiragem de 5.000 exemplares e não sabe se terá a segunda edição. Mas se você escrever sobre lobisomens e vampiros, você pode fazer a tiragem que for, as edições irão se multiplicar.
porque as pessoas estão mais receptivas a zumbis do que a um Cristo ressurreto e vivo. O mundo tem o coração voltado para as coisas da carne. É meu e seu dever apresentar Jesus Cristo como a única solução para as mazelas humanas. E por isso, a última orientação de Paulo para Timóteo foi: ser sóbrio em tudo e sofre as aflições. Quando nós pregarmos a palavra no sonido certo, nós perderemos membros. Quando nós pregarmos a palavra, nós não seremos mais tão carismáticos quanto pensamos que somos. Quando voltarmos para a palavra do Senhor e pregarmos o que está aqui dentro e apresentarmos Jesus como Senhor da vida e não apenas como Salvador, e apresentarmos a plenitude do Evangelho, eu e você seremos questionados, inclusive a respeito da nossa ordenação ao Sagrado Ministério. No entanto, Paulo nos chama para sofrermos as aflições que virão e que para alguns de nós, ou que para muitos de nós já existe. E então ele diz: cumpre bem o teu ministério. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer ainda para Timóteo, no final da sua existência, no final da sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu ministério. O apóstolo Paulo não foi amado. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado e dado como morto. Queridos, eu sou pastor há quase 16 anos. Eu nunca recebi um tapa no rosto por estar saindo de casa e ir pregar. Eu nunca ouvi os meus filhos serem xingados por serem filhos de um pastor. Eu nunca saí da igreja e vi o meu carro destruído porque eu estava pregando a palavra de Deus. Eu não sei o que o apóstolo Paulo viveu, mas eu posso imaginar a primeira pedrada. Depois da primeira pedrada, o apóstolo Paulo entendeu que ele ia sentir cada uma das pedras. E pararam de jogar as pedras porque acreditavam que ele estava morto. Ele foi chicoteado. As costas do apóstolo Paulo, quando ele foi levado e recolhido à sepultura, eram costas com a carne deformada. Ele já havia sido assaltado, ele já havia sofrido naufrágios, ele havia passado fome. Por isso ele pode dizer: sofre as aflições, seja um evangelista, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Vão ameaçar você, vão bater em você, vão te prender, Timóteo, mas tenha coragem de pregar a palavra. E ele tinha autoridade para dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o nosso combate seja bem combatido. Eu e você somos líderes, separados por Deus para uma missão. Que nada nem ninguém nos impeça de cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Que sejamos tudo aquilo que Deus sonha para nós e para o nosso ministério. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos a cada dia permanecer ao lado daquele que precisa ser o primeiro, o último e o melhor em nossa vida.